Eu quero trazer já de cara aqui, sabe, Baraci e comunidade, que o cerco está fechando para o pessoal, né? O cerco tá, eles estão começando a ficar sem ter para onde correr, né? A coisa está ficando assim, agora já é pai e filho se ferrando junto. Então, vamos andar aqui. O que aconteceu? Abriu um anúncio, vamos lá. O ex-ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, afirmou nessa quinta-feira ao STF que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe perguntou se existiam meios jurídicos para contestar o resultado das eleições de 22. Ai. Vamos de novo, gente. Você sabe que é uma série de depoimentos rodando no STF, né? As testemunhas foram arroladas e tudo mais. Pois o ex-ministro da AGU, o Bruno Bianco, afirmou hoje no STF que o mitinho, perguntou para ele se tinha meio jurídico para contestar o resultado das eleições. Ou seja, que ele fez isso a gente já sabia, que ele não aceitou o resultado das urnas, todo mundo sabe. O que vem à tona agora com os depoimentos, com as testemunhas, é o fato de que ele tentou reverter, ele tentou buscar, ele quis evitar a derrota. Então, depois que a gente viu um relatório primoroso da Polícia Federal, que a gente viu uma apresentação de denúncia primorosa do PGR e que a gente viu agora um relatório complementar da Polícia Federal, muita gente pensou que não poderia piorar a situação do bolsonarismo porque já estava tudo muito ferrado, pois com os depoimentos das testemunhas está piorando mais ainda. Mais ainda porque as testemunhas não vão esconder. E por que não vão esconder? Porque não querem ser culpados por aquilo que sabem. E por que isso acontece? Porque o endurecimento existiu na hora do julgamento de todos os envolvidos, na hora da dosimetria das penas. É essa articulação, essa movimentação da justiça que é mais do que necessária que se faça. Mais do que necessária, tu faz no rigor da lei. A partir do momento que tu faz no rigor da lei, tu mostra para todos os outros que podem estar envolvidos que ninguém está brincando, que não vai haver impunidade. Então o cara vai lá para depor e o cara já pensa duas vezes antes de esconder alguma coisa, porque ele sabe que tem gente tomando 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Pois então o ex-AGU falou isso. O Bianco prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na ação penal que investiga um plano golpista articulado pela cúpula do governo Bolsonaro. Durante a audiência, o PGR Paulo Gonet questionou o Bianco sobre uma reunião realizada após o segundo turno das eleições para discutir a contestação dos resultados. O ex-ministro confirmou o encontro, que contou com a presença dos comandantes das Forças Armadas e do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, e relatou ter sido questionado diretamente por Bolsonaro, aspas para ele: em relação ao tema que o senhor me pergunta, houve uma reunião, se não me falha a memória, sobre como havia ocorrido o pleito eleitoral. Ele, Bolsonaro, perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico e eu de pronto respondi que não. Disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, havia ocorrido de maneira correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico. Segundo ele, Bolsonaro insistiu e perguntou se havia algo que pudesse ser questionado. Eu disse que não, que tinha comissão acompanhando e que a eleição foi absolutamente transparente. E o presidente, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito. O ex-ministro também contou que Bolsonaro o chamou no Palácio do Planalto para uma conversa rápida. Salvo o melhor juízo, estava no palácio, mas o presidente me perguntou até em pé e foi uma interação bastante breve. Eu até pensei que estávamos para falar da transição, disse. O Bruno Bianco chefiou a AGU de agosto de 21 a dezembro de 22 na gestão bolsonarista. Ele também atuou como secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho da Economia, secretário especial da Economia e, por alguns dias, secretário executivo do Ministério da Previdência. A audiência no STF desta quinta-feira previa os depoimentos dos ex-ministros Bruno Bianco, Paulo Guedes, Célio Faria, Wagner Rosário e Adolfo Chachida.
O ex-subchefe da AGU, Adler Anaximandro Cruz e Alves, também estava programado para depor. No entanto, Paulo Guedes, Celi e Adler não compareceram e a defesa de Anderson Torres desistiu dos depoimentos dos ex-ministros. A sessão começou às 8 horas no STF. Pô, até o posto Ipiranga não compareceu. Vai largar a mão, mas não é ninguém larga a mão de ninguém. Anderson Torres faz parte do grupo que foi classificado pela GR como central na articulação da tentativa de golpe. Além de Torres e Bolsonaro, também integra o núcleo 1 Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Augusto Heleno, Braga Neto, Mauro Cid e Paulo Sérgio Nogueira. Essa é, então, a informação desta primeira parte dos depoimentos dos dias de hoje. Baraci, meu caro, o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, não apareceu, Baraci. Ah, correu? Devia estar. Correu, que lástima, né? Ninguém esperava por isso. Será que o posto Ipiranga não tinha resposta para alguma pergunta? Mas é o posto Ipiranga, né, cara? Pode ser. Pode ser que tenha, como eles gostavam de dizer, arregado, né? Pode ser que ele tenha se esquecido. E é legal, a turma do chat vai falando com a gente aqui. É isso que eles vão falar. O posto faliu, diz a Sônia aqui. O posto faliu. A turma vai dizendo aqui, conforme vai passando, vão ouvindo as conversas deles por fora, que é aquela coisa, tu vai chegar na frente do delegado e tu vai fazer o quê? Tu vai mentir. E o delegado vai te dar a voz de prisão na hora. Entendeu? Tu vai pro inquérito, e tu não pode. Esses caras, eles estão enrolados na vida deles. E essa é a parte mais legal, Viaro. Essa é a parte mais... Eles não tem nem para onde correr. Sim, sim. Não tem. Não tem. Inclusive, se eles de fato embarcarem na loucura de que a Michele Bolsonaro é nome para ser candidata a presidente, vai vir mais um monte de rolo para explicar. Um monte, inclusive os cheques do Queiroz, por exemplo, que foi abafado, que foi escanteado, que deixou de ser notícia, né? Vai vir muita coisa. Então, o grande erro de Jair Messias Bolsonaro foi ter se candidatado a presidente da República. Esse foi o grande erro dele, porque se ele continuasse como um deputado de baixo clero, ele ia seguir sendo reeleito até o fim da vida dele, ele ia seguir fazendo rachadinha, família, tudo, e nada ia acontecer. Ia continuar comprando imóveis com dinheiro e nada ia acontecer. Por quê? Porque ninguém se importa com um deputado de baixo clero. Ninguém se importa. A partir do momento que ele se torna um presidenciável e ele ganha a presidência da República, ele entrou na berlinda e veio tudo à tona, inclusive da dona Michele. O professor João César de Castro Rocha tem falado com alguma frequência, inclusive, não só aqui, como em outros veículos que ele vai, que a Michele Bolsonaro não teria condições de ser candidata a presidente, porque, segundo o João César, viria à tona as questões pessoais, íntimas dela, que faria um frisson muito grande diante da comunidade evangélica. Eu tenho certeza que todo mundo sabe do que estamos falando aqui. Né? E ainda mais a questão do fato de que ela tem uma outra filha adulta, né, que já tinha antes de começar qualquer tipo de relação com o Jair Bolsonaro, e essa filha simplesmente não entra na contabilidade, não entra na história, não entra em nenhum tipo de exposição. Então, complementando a pergunta que eu fiz para o Max, da necessidade de substituição para Bolsonaro e para Lula, nós temos dificuldade de encontrar alguém à altura de Lula. Eles têm dificuldade de encontrar alguém sério. Eles não conseguem ter uma pessoa séria. Não, séria no sentido de não utilizar as próprias estruturas do sistema para causa própria. Eles não têm. Ou gente envolvida com tramóia, ou é gente maluca. Não tem, ou gente apaixonada pela farda. Aliás, tem um monte, né? Apaixonado pela farda. De resto, eles realmente não conseguem ter um bom nome que possa chegar aí. E meio a tudo isso, Eduardo Bolsonaro,
vai galopando para deixar de ser um coadjuvante e tornar-se uma espécie de protagonista no processo que vai findar com a própria cassação dele. Eu não tenho a menor dúvida.